Pai do Senhor, povo de Deus. Hoje vou fazer um vídeo diferenciado, né? Tá falando de umas coisas que acontecem na vida da gente, que às vezes a gente sabe o porquê, mas não tem ajuda, não tem apoio, né? Não tem assim uma segurança para poder falar certas coisas que você fica com medo. Bom, todos viram, né, sobre a ministração não, denúncia, né, da pastora Raquel Helena, falando sobre os abusos, né, de autoridade. Enfim, vocês sabem muito bem que eu vim de um casamento de mais de 33 anos, para quem sabe, né? E parecia que dava certo. Eu me casei com ele, tinha 14 anos, e logo em seguida, depois de um tempo, eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri que estava grávida, começou os momentos de tapa, chute, né, xingos, às vezes falando assim que ninguém me queria, mas eu tava tão obcecada por ele, tão apaixonada, que eu não me importava. E por eu ter uma mãe que era muito agressiva, né, preferi ficar com ele, casada com ele, morando junto, né, com ele, que eu achava que poderia melhorar. Mas daí a gente tinha um relacionamento a qual a gente brigava muito, um batia no outro, eu revidava. E com 21 anos de idade, eu retornei para a casa do Senhor, né? E lá na igreja, as pessoas sempre falavam para mim que Jesus sofreu e eu tinha que sofrer, e que era assim, que era para me acostumar. E passou-se muitos anos, mais de 10 anos eu nessa luta. Aí lá não podia evitar filhos, né? Então, assim, toda vez que eu engravidava era a mesma coisa. Falava que o filho não era dele, que eu era uma vagabunda e aquela xingação toda, né? Então era muita briga, muita briga. Um dia eu tava muito chateada e sentei no sofá, comecei a escutar um louvor e chorava, filha, chorava. Até que uma pessoa apareceu, né? Que era meu ex-cunhado, que já faleceu, dorme no Senhor, né? E ele falou pra mim como é que eu estava. Eu falei que estava bem, né? Ele pediu pra me contar alguma benção, né? Aí eu falei pra ele que não tinha benção nenhuma pra contar. E aí ele me convidou pra ir num culto de ação de graça que ia ter na casa dele. E quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que Deus usou alguém pra falar comigo. A pastora Célia, que Deus a tenha. E Deus usou ela pra falar comigo uma oração que eu tinha feito naquela manhã. E dali então comecei a congregar nessa igreja. E eu via resultados, né? Eu orava,